Olá! Esta apresentação consiste no material de apoio do módulo 3 do curso Introdução à Física Experimental, FIS 16, feito por Nathan, sob supervisão da professora Sônia. Seu objetivo é apresentar uma forma simples de determinar a aceleração gravitacional local, com sua devida incerteza. A metodologia é baseada numa experiência simples. Deixa-se cair um objeto de uma altura previamente medida, e afere-se o tempo de queda. Então, da relação cinemática entre a altura e o tempo de queda, determina-se a aceleração de queda. As incertezas nas medidas são tomadas de acordo com a resolução dos instrumentos utilizados. A incerteza do resultado é então obtida via propagação de incertezas. A experiência pode ser repetida para várias alturas e tempos diferentes, e a média dos valores de G pode ser tomada como estimativa para seu valor verdadeiro. Neste caso, o desvio padrão da média representa a precisão da estimativa. Poderia-se ainda calcular G através do método dos mínimos quadrados, considerando um ajuste a uma função quadrática completa. Mas para efeito de ilustração da propagação de incertezas, nenhum dos dois métodos considerados acima será aplicado. Antes de apresentar a aplicação em questão, confira uma breve apresentação do resultado conhecido como propagação de incertezas, ou propagação de erros. Seja f uma grandeza, função de n medidas, x índice 1, x índice 2, e assim sucessivamente, até finalmente x índice n, como mostra essa primeira equação. Considere sigma índice 1, sigma índice 2, até sigma índice n, o desvio padrão de cada medida, respectivamente. Se f é uma função suave na vizinhança do ponto de coordenadas x índice 1 barra, x índice 2 barra, e assim sucessivamente até x índice n barra, onde a barra indica valor médio. Então o quadrado do desvio padrão de f, que corresponde à variância de f, é dado pela soma para todo i, e para todo j, do produto entre a covariância de x índice i e x índice j, com o produto das derivadas parciais de f com relação a x índice i e x índice j, avaliadas no ponto dado pelo valor médio de cada medida. Onde a covariância de duas variáveis é definida pelo valor médio do produto entre a diferença de cada variável e seu valor médio. Em particular, se as variáveis x índice 1 até x índice n são independentes, então a covariância de duas dessas variáveis é zero, se as variáveis forem diferentes, e corresponde à variância da variável caso as duas variáveis forem a mesma. Isto se exprime por essa primeira equação, em termos de uma delta de Kronecker, que vale 1, se I é igual a j, e vale 0, se I é diferente de j. Assim, neste caso, a expressão anterior para a variância de f reduz-se à soma do produto da variância de cada variável pelo quadrado da derivada de f com relação à respectiva variável, avaliada no ponto dado pelo valor médio de cada medida, com a soma sendo tomada para todas as n variáveis. Este resultado dá uma relação direta entre a variância de um conjunto de variáveis independentes e a variância de uma função bem comportada dessas variáveis. Como o desvio padrão de cada variável representa sua incerteza, então este resultado é conhecido como propagação de incertezas. Confira na sequência o cálculo da aceleração gravitacional. Admita que na reprodução da experiência anteriormente descrita, obteve-se os seguintes valores para a altura e o tempo de queda, com as incertezas estimadas de acordo com a resolução dos instrumentos utilizados. Neste caso, da relação entre a altura, a aceleração e o tempo de queda, obtém-se o seguinte valor para a aceleração de queda. Da propagação de incertezas, segue que a expressão geral para a variância de G é dada por esta primeira igualdade. A partir do cálculo das derivadas parciais nesta primeira expressão, segue esta segunda igualdade, cujas expressões entre parênteses podem ser rearranjadas como aparece após o terceiro sinal de igualdade. Isto leva à identificação da aceleração de queda g nestas expressões, como se expressa após o quarto sinal de igualdade. Por fim, pode-se pôr em evidência o quadrado de g, de modo a obter esta expressão final para sua variância. Assim,
fica determinada a incerteza da aceleração de queda, como mostra estas três igualdades acima. A aceleração gravitacional local, de acordo com a experiência em questão, é então dada pelo valor que aparece destacado. Observe na expressão final para a incerteza, que a incerteza do tempo de queda tem um peso maior na incerteza da aceleração de queda. Isto pode ser entendido como uma consequência do fato de a aceleração de queda depender de uma potência do tempo de queda, enquanto que depende diretamente da altura, e não uma potência da altura. Segue a referência na qual se baseou a apresentação da expressão para propagação de incertezas. Isso é tudo. Agradeço pela atenção.